Oi, pessoal, hoje estamos aqui no Gigafone Especial Flim com um dos grandes nomes da literatura em língua portuguesa, o angolano José Eduardo Agualusa. Não vejo esse cara, já tem uns 7 anos, talvez, foi acho que em 2017, você estava com o Mia Couto, e aí eu fiz uma entrevista com vocês dois para o Globo News Literatura, lá no Cais do Valongo, chamado Pequena África, no Rio de Janeiro. Sei. Faz tempo isso, né, rapaz? Faz e tempo. Quanta Mas coisa estou outra mudou. vez com o Mia, estou vindo outra vez Sim. ao Brasil com o Mia, Sim. vou-me apresentar com ele em várias cidades. Opa, que beleza. Vocês são uma dupla de amigos, né? E escritores fabulosa. Mas muitas águas rolaram, né? De 2017 até agora, o mundo mudou muito, né? Assim, teve toda essa questão da pandemia primeiro, depois essa ascensão da extrema-direita no mundo inteiro também. E agora, hoje, está tendo... Hoje vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece lá nos Estados Unidos. O princípio do fim do mundo, ou talvez o fim do fim do mundo. Quem sabe, né? Porque, pô, o perigo está aí. Está aí, está aí. É muito perigoso para o mundo todo, porque realmente não é que tenha começado com o Trump, mas a ascensão do Trump contribuiu muito para aumentar este nível de ódio, não é? Esta divisão entre as pessoas, este clima que vivemos atualmente no mundo inteiro. Não é? Sim. No mundo inteiro. Não, e é impressionante como uma figura como o Trump, que é assumidamente fascista, assumidamente misógino, assumidamente falcatrua, né? Digamos assim, né? Conta com tanta gente. Como pode ter tantos seguidores, né? Ele, uma vez, ele até chegou a falar que eu posso ir ali na Quinta Avenida matar uma pessoa, que mesmo assim as pessoas vão votar em mim. Verdade, é. Bom, é verdade que se fossem, por exemplo, os europeus a votar, ele, e mesmo os africanos também, não ganharia, não é? 70%, salvo erro, dos europeus votariam na candidata democrata. E em África é um pouco a mesma coisa. Aqui no Brasil é que ele tem muitos seguidores também. Pois é. No Brasil é um perigo ele ganhando lá, aqui no Brasil a gente fica numa situação... reflexo imediato. Mas não só aqui. Exatamente. Na Europa tem algumas revoluções e é uma coisa que está crescendo, né? Porque cresce na ignorância, né? Se alimenta da ignorância das pessoas e da insatisfação, das frustrações. Né? Sem dúvida. Não por acaso ele tem muito mais seguidores entre os homens brancos com pouca educação académica. Isso. Mas vamos falar de coisas que interessam, né? Das coisas boas. Ia falar um pouco da guerra da Ucrânia e tudo. Você que viveu essa situação de guerra e a guerra no Oriente Médio, parece que o mundo está meio batendo cabeça aí, né? Você que já viveu aquelas guerras lá em Angola, sabe bem como como são os efeitos de uma guerra, né? Você sabe que eu sou pacifista radical, então todas as guerras me comovem, me incomodam muito, não é? Eu acho que, infelizmente, vivemos num mundo que é, em larga medida, dominado pela indústria do armamento. Então, é isso. Eu sempre digo, quando começa uma guerra, nós sabemos quem vai ganhar e quem vai perder. Sim. Quem vai ganhar é a indústria armamentista e quem vai perder são as pessoas. Exatamente. As nações vão perder e quem ganha são quem vende as armas, né? Exatamente. Agora, você é um escritor que acredita que a literatura pode transformar o mundo. Em que se baseia essa sua crença? Olha, eu acho que o que a escrita faz é aproximar as pessoas. Porque quando você abre um livro e começa a ler esse livro, o convite que o escritor lhe faz é para, durante algum tempo, você ser aqueles personagens. Durante algum tempo, você se identifica com o narrador. Com o outro, né? Com o outro. E, portanto, esse exercício de ser o outro, durante algum tempo, aproxima as pessoas. Então, eu acho que esse é o grande contributo da literatura para a paz mundial, falando de guerras e de paz. Não é? Porque, claro, você combate aquele que lhe é estranho, ou que você acha que é estranho. Não aquele com quem você é capaz de se identificar. E na literatura você se põe, às vezes, no lugar do diferente, né? Tem que se pôr o tempo todo. Né? Agora, você circula há muitos anos nesse eixo Angola, Portugal, Brasil, né? E nesses anos todos... Estou vivendo em Moçambique. Moçambique? Você está vivendo em Moçambique, né? Nesses anos todos, nossos laços entre os países de língua portuguesa
se estreitaram ou estão se esgarçando de novo? Não, acho que se estreitaram, porque cada vez há mais movimentação de pessoas nesse universo, não é? Quer dizer, brasileiros indo viver para Portugal, portugueses vivendo no Brasil, em Angola, em Moçambique, etc. Muito trânsito de ideias através das novas tecnologias. Portanto, tudo isso fez com que as pessoas hoje se conheçam melhor. Sim. E você que morou ali no Jardim Botânico, no Rio, durante um período, começo dos anos 2000, bonito. Se não me engano, sim, né? Sim, antes do ano 2000. Antes dos anos 2000. E tem ideia de se vai voltar para o Brasil para morar um tempo? Olha, tem planos para isso? Não é? Quem sabe? Quem sabe? Eu fui muito feliz no Brasil, não é? Tenho um grande amor pelo Brasil, então, por que não? Pode ser um dia. Hoje aqui no Brasil se discute muito a questão dos descendentes dos escravizados, né? Assim, essa questão do racismo que chamam de estrutural. Em Angola, por exemplo, Moçambique, como é que é essa discussão? Bom, você sabe que a situação é completamente diversa, porque nos nossos países, com as independências, enfim, as populações de maioria negra tomaram o poder, naturalmente, né? Então, são situações muito diversas, porque aqui no Brasil o que aconteceu com a independência foi, primeiro, essa coisa extremamente original de que quem proclamou a independência do Brasil foi um rei português, que depois voltou a ser rei em Portugal, aliás, não é? Portanto, quem permaneceu no poder foram os portugueses primeiro e os descendentes dos portugueses depois. Então isso mudou completamente a situação, não é? Felizmente eu vejo que nos últimos anos a maioria de ascendência africana no Brasil tem vindo a conseguir mais visibilidade, mais poder político também. Poder político é essencial, claro, porque não basta você lutar pelo resto, é tudo uma questão de poder político, não é? O que aconteceu com a lei da abolição da escravatura no Brasil é que aboliram a escravatura, mas não deram poder nenhum a ninguém. Não deram. E depois também veio uma grande vaga de imigração africana, não é? Sim. Você tem que pensar que no século XIX a esmagadora maioria dos brasileiros eram de descendência africana. Sim. E não por acaso os grandes escritores daquela época, todos eles são de descendência africana. Sim. Não é? Desde o Cruz de Souza ao Machado de Assis, todos eles. Não é? E, portanto, isso faz do Brasil um caso quase único, não é? No mundo. Angola já tinha, evidentemente, no século XIX, escritores negros importantes, mas, e talvez outros países africanos eu não conheço. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos não era tão comum essa situação. Então isso torna o Brasil um caso bastante particular. Sim. O que se passa a seguir é que há um embranquecimento propositado, não é, politicamente dirigido da população brasileira. Sim. E há um afastamento dos negros da vida política, da vida económica, da vida social e cultural do país. E felizmente, nos últimos anos, a situação tem vindo a reverter-se, não é? Essa é a boa notícia. Sim. Ainda falta muito, porque falta sobretudo que as pessoas de origem africana conquistem o poder político, que é o mais importante, não é? Porque o resto vem a seguir. Sim. Desde a sua estreia você já publicou mais de 30 livros, né? Você escreve muito, né? E vários tipos de gêneros, né? Como é a sua rotina de trabalho? Você escreve não sei daquele se eu tenho tipo que exatamente uma dia? rotina, porque não sei se consigo ter uma rotina, até gostaria de ter uma rotina. Quando eu agora tenho vivido mais tempo na ilha de Moçambique, que é uma pequena cidade histórica no norte de Moçambique, e aí a minha vida é muito mais tranquila e, portanto, aí posso estabelecer rotinas. Eu gosto mais de trabalhar de manhã, se é isso que você quer saber. Acordo muito cedo, porque o sol também se levanta muito cedo. Se impõe a escrever todo dia? Não é uma questão de imposição. Eu realmente preciso escrever todo dia, então escrevo todo dia. Sim. Escrevo todos os dias. Sim, e tem escritor que diz que sofre para escrever. Você não, né? Não. Eu acho que é meio falácia, né? Quando o cara fala que sofre. Mas é porque se você sofre, você não, a menos que você seja masoquista total, né? Você não vai à procura de sofrimento. Então, o que me atrai na literatura, eu gosto mesmo de escrever, é uma alegria muito grande. Então, é a surpresa, por exemplo, a surpresa. Da mesma forma que quando você começa um romance e o romance agrada, é surpresa, sobretudo, não é? É surpresa de encontrar um universo novo. Para mim é a mesma razão que me faz continuar a escrever, é a surpresa de encontrar mundos novos. Sim.
E você escreve um livro por vez ou vai escrevendo simultaneamente em outros normalmente gêneros também? Um romance é muito exigente. Um romance é muito exigente. Um romance controla você. Não é? Quando você está a escrever um romance, mergulha inteiramente dentro daquele universo. Não consegue sair dali. Mesmo durante aquele tempo, eu acho que o escritor fica um pouco intratável. Sim. Porque você está dentro daquele universo, conversando com os seus personagens dia e noite. No meu caso, dia e noite mesmo, porque eu sonho muito e os sonhos são importantes para a minha oficina literária. Então, é isso. Você não consegue fazer outra coisa. Até tenho dificuldade, por exemplo, em fazer... Por exemplo, eu escrevo textos para o Globo, crónicas. Quando estou profundamente mergulhado num romance, é um pouco difícil sair daquele mundo para escrever num outro registro. É um pouco difícil. Eu costumo dizer que a diferença entre poesia e prosa, ficção, é que a poesia é um acontecimento. Depois você até melhora o poema, reescreve, passa 10 anos reescrevendo e tal. Mas a ficção é uma construção literária. Tem muito mais arquitetura do que a poesia, porque a poesia é mais da inspiração, né? Bem, se você escrever um poema como Os Lusíadas, que é um poema épico, tem a mesma estrutura, né? Sim. Há gente que que escreve romances em forma de poema, né? Como se fosse um poema. Poesia você publicou pouco, né? Poesia publiquei pouco, eu acho que a minha poesia está na minha ficção. É como o Miyakoto, uma vez ele me falou isso, né? Que eu falei para ele que achava que a literatura dele se apresentava melhor na forma de conto, porque juntava a poesia dele mas o romance também. O talento dele de romancista. Sim, mas eu acho que o romance dele tem muita poesia. Eu acho que aquilo que caracteriza a ficção do Miyakoto é essa proximidade desse namoro com a poesia. E com relação à crônica, muita gente acha que é um gênero menor. Não, né? Absolutamente não. Não, a crônica não é fácil e é um género muito particular do nosso idioma também, não é? Nem todos os idiomas desenvolveram este tipo de estilo, não é? De género literário, vá lá. Mas é um género literário que tem a sua exigência também, não é? Não é tão fácil, não acho fácil. Sim. É um bom exercício para um escritor, inclusive para um ficcionista, porque muitas vezes você tem ideias nas crónicas que depois pode desenvolver num romance. Sim. Às vezes até personagens que surgem numa crónica e que você pode desenvolver mais tarde no romance. Então é um bom exercício, porque te obriga a escrever toda a semana, você tem aquela obrigação. É um bom exercício literário. E tem uma coisa assim, às vezes você pode ser um grande poeta, mas você é sofrível como ficcionista porque não tem o poder de fabulação de um ficcionista, né? Não, mesmo então, você varia, pode ser um grande contista e não ser um grande romancista, ou não ser romancista. Jorge Luís Borges era um grande contista e nunca produziu um romance. E talvez não conseguisse, não fosse possível. Portanto, também nem todo escritor consegue atravessar todos os géneros literários. Todos os géneros, né? Mas eu acho, assim, no seu caso e de outros escritores, eu acho que isso é um desafio bom, né? Quando você sempre um bom desafio. Você já escreveu peça de teatro também, né? Assim, acho que é um desafio bom que acaba enriquecendo o romancista e todos eles se... Mas farei umas coisas melhor do que outras. E às vezes o Brasil tem grandes cronistas. Eu acho que os melhores cronistas da história da crónica são brasileiros. E, muitas vezes eu estou lendo aquelas crónicas de alguns cronistas atuais até, e estou pensando nisso, estou pensando, caramba, eu gostava de escrever assim, mas não consigo. Tem o Paulo Mendes Campos, por exemplo, é um cara espetacular, Rubem Fonseca. Agora, esses são os antigos, mas mesmo agora tem né? grandes cronistas, mais jovens, exatamente. Você publica livros com muita regularidade, mas fazendo a pesquisa aqui, eu vi que o seu Paraíso e Outros Infernos, que acho que tem 5 anos que você publicou, e agora você está vendo com um novo livro, né? Mas já publiquei outros, porque o Paraíso e Outros Infernos é exatamente uma coleção de crónicas, de reflexões, de contos. Mas eu publiquei, creio que depois disso, publiquei Os Vivos e os Outros. Não sei se foi depois ou se foi antes. Que é um romance. De qualquer forma, há um hiato, eu tenho, de facto,
é fácil saber, porque eu terminei Os Vivos e os Outros quando a pandemia começou. Portanto, o livro foi publicado, até atrasou um pouco por causa da pandemia. O livro foi publicado em 2020, então tem 4 anos de diferença. E esse Vidas e Mortes de Abel Chivucovuco é uma biografia. Biografia de Angola, do país, é isso? Não, é uma biografia de um homem, personagem. em particular, de um antigo guerrilheiro angolano, um político muito, muito conhecido em Angola, que teve uma vida absolutamente extraordinária. Para você ter uma ideia, ele sobreviveu a 2 desastres aéreos, 2 desastres de avião durante a guerra. Sim. Num dos casos, o avião caiu num pântano, quebrou em 2 partes, ele saiu completamente ileso, sem nada, sem um arranhão. Que e sobreviveu a tentativas de assassinato várias, enfim, é um homem realmente muito interessante. E ele tem descendência real, ele é descendente de um rei Ovimbundo, de um rei do Planalto Central, do reino do Bailundo. E este livro, que eu estou apresentando agora, O Mestre dos Batuques, é um livro que surge do outro. Nasce porque eu passei muitos meses, 2 anos, fazendo investigação para esta biografia do Abel Chivucovuco e estudando o reino do Bailundo. E, portanto, este livro surge daí. A biografia está sendo lançada aqui no Brasil também? Não, essa biografia não foi lançada. Ainda não, mas vai ser. Eu gostava que fosse, não sei, mas eu não tenho que perguntar ao editor porque... Você tinha uma editora que era a Língua Geral, né? Já há muitos anos. Muitos anos, né? E eu nunca fui, nunca fui editor, eu ajudei... Você era parceiro, né? Era parceiro, exatamente. Sim. Mas aí seus livros atualmente saem aqui por qual editora? Saem por uma editora que está no grupo da Planeta. Tá. Eu sei. É porque é um grupo grande, né? Um grupo internacional, grande, inclusive, né? Exatamente. Você não tem o livro ainda? Não, esse último não. Tem que pedir à editora, então. Eu vou pedir. Tem que pedir. Eu vou falar depois com a produtora. Editora Tusquet. É uma editora originalmente da Catalunha, de Barcelona. Sim. Vou procurar esse livro. Eu vou procurar esse livro porque me interessa muito pelas histórias de África, né? E você é um escritor que tem uma visão de mundo que é muito interessante, né? Porque é uma visão internacionalista, ao mesmo tempo que tem fincado em algumas Este é um livro muito particular, porque é um livro que resgata saberes antigos. Sim. Portanto, a história é narrado por uma mulher que está no presente, uma percussionista, que conta a história de amor dos seus avós, passado no Planalto Central de Angola, para explicar como ela teve acesso a conhecimentos secretos. Bom, para terminar aqui, vou só fazer um comentário e vou querer saber a sua opinião sobre isso. Vários de seus livros ganharam importantes prêmios internacionais. Será que Agualusa vai ser o primeiro angolano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura? Vai ter que perguntar à Academia Sueca, né? Mas você almeja isso, pensa nisso? Dizem que os escritores, depois de uma certa idade, obrigatoriamente eles têm que pensar nisso, né? Assim, que é como os escritores funcionam. Você não pensa em ganhar prêmios, você escreve porque, como eu disse antes, eu escrevo pela alegria da escrita. Sim. Se houver prémios, agradeço sempre, não é? É muito agradável ganhar prémios, então... Mas nunca escrevi para ganhar prémios, pensando em ganhar prémios, isso não acontece. Eu acho que isso é uma armadilha muito perigosa para os escritores. Não, acho que nem acontece. O escritor escreve pelo prazer da escrita, não escreve a pensar nos prémios. Não, eu tenho aquele caso, só para... A conversa tá boa aqui, eu vou estender mais um pouco. O caso, por exemplo, do Truman Capote, quando ele publicou A Sangue Frio, ele foi endeusado por todo mundo, só que teve um crítico americano, que era o mais importante na época, que desdenhou do livro. Ele passou o resto da vida tentando escrever um livro que agradasse esse crítico para provar a ele que ele era bom, né? Sim, que ele estava errado. Mas está a ver como a crítica pode ter um bom resultado, né? Leva o escritor a escrever, não é? E a escrever melhor, então a crítica é bem-vinda. Mas só que aí ele nunca mais publicou nada que prestasse, porque ele ficou... Nada para ele era tão bom quanto ele achava que o crítico ia achar, né? Então é uma armadilha também, né? Assim, você não pode ficar... Escrever para os outros. Eu sempre digo que escrever exige alguma
e responsabilidade. No sentido que você não pode estar, enquanto escreve, não pode estar a pensar no que vai acontecer a seguir. Se o livro vai ter leitores, se não vai ter leitores, se vai ter boa crítica ou não. Não pode estar a pensar. Você não pode ficar amarrado a essas questões. Você tem que escrever unicamente movido pela sua própria exigência, por essa demanda interior. Sim. Eu digo já que você, quando escreve um livro, você tem que procurar escrever um livro que você gostaria, né? Não, você escreve tentando responder a inquietações interiores. Sim. É isso. Muito obrigado, Agualusa. Obrigado. Estivemos aqui com o José Eduardo Agualusa, grande escritor, angolano, brasileiro, português, da língua portuguesa, né? Um grande escritor da língua portuguesa. Esteve aqui com a gente no Gigafone especial da Flim. Amanhã tem mais, hein? Até amanhã.